Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Henrique César, mais uma vez. Estou passando aqui para, mais uma vez, trabalhar com vocês a disciplina de História da Arte. Dessa vez, nós vamos trabalhar aqui a nossa aula de revisão para a nossa prova, a última prova do terceiro trimestre do ano de 2020, não é isso? E eu desejo, desde já, que você possa ir muito bem nessa prova, para que dê tudo certo para todos vocês, tá bom? Lembrando a todos, galera, que o assunto da prova, ou os assuntos que serão cobrados na prova, serão renascimento cultural e científico, e nós teremos também o assunto de maneirismo, ok? E para iniciarmos aqui nosso assunto de hoje, vamos aqui relembrar, só a título de revisão, porque essa aula já foi dada em sala de aula, beleza? Sobre as principais características do renascimento científico e cultural. Então, vamos lá. O renascimento científico e cultural, ele foi um movimento, tá? Como o nome já está dizendo, científico e cultural, que ocorreu, sobretudo, na Europa, durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, ali entre mais ou menos o final do século XV, né, iniciando o século XVI para o século XVII, nós temos aí o nosso renascimento cultural e científico. Acima de tudo, esse movimento, ele foi um movimento que representou os desejos, as aspirações, sobretudo, da burguesia, uma classe social que naquele momento estava em plena ascensão econômica, em plena ascensão comercial. Professor, quais são os principais fatores que levaram ao acontecimento do renascimento científico e cultural? Eu posso aqui citar alguns. Entre eles, eu tenho a questão da expansão marítima e cultural, aliás, a expansão marítima e o renascimento comercial. Ora, você vai lembrar, junto comigo, que essa expansão marítima tem a ver com o processo em que as nações europeias elas irão buscar conquistar novos mercados fornecedores, principalmente de matéria-prima, principalmente das famosas especiarias, isso mesmo. Uma atividade comercial, produtos comerciais que não tinha na Europa e que só eram possíveis serem encontrados principalmente no Oriente, tá? E é para lá que esses países, principalmente Portugal e Espanha, irão se deslocar. Esse deslocamento em busca de novos mercados, novas rotas marítimas, novas rotas comerciais, irá impulsionar o chamado renascimento comercial. Haverá aqui um forte fluxo de moeda, de pessoas, de mercadorias que começam a entrar na Europa. Pois muito bem, você tem também uma influência muito grande da civilização bizantina, que nós já trabalhamos durante a etapa passada. A civilização bizantina, que ficava ali do lado do chamado Império Romano do Oriente, conseguiu influenciar grandemente esse processo. Haja vista que a civilização bizantina era a principal porta de entrada do mundo ocidental para o mundo oriental. Então você tem aí o trânsito das culturas gregas, das culturas orientais, com as culturas ocidentais também. Você tem aí, entre outras coisas, a retomada dos chamados estudos das civilizações clássicas. Professor, que civilizações clássicas seriam essas? Principalmente a civilização grega e a civilização romana, principalmente por conta do trabalho dos famosos mosteiros medievais, dos monges copistas que traduziam os textos gregos, os textos romanos. Esses textos puderam alcançar as civilizações que estavam ali na transição da Idade Média
para a Idade Moderna. Então, a retomada dos temas clássicos é um dos fatores que explica o renascimento científico e cultural. Quando se olha para os temas da Grécia Antiga, a questão da filosofia, a questão da busca pelo entendimento do ser humano na sua totalidade, a busca dos temas clássicos trazidos pela civilização romana, é um dos fatores do renascimento cultural. Você tem aí a ascensão, principalmente da burguesia, que está conquistando, entre outras coisas, a sua liberdade econômica em relação aos antigos senhores feudais, em relação à antiga vida nos feudos medievais. E começa essa burguesia a incentivar a produção artística, a produção científica, a produção cultural. Muitas obras que são produzidas durante o Renascimento, principalmente quadros, retratam, entre outras coisas, elementos que fazem parte da burguesia. Um desses principais elementos, com certeza, é a questão da individualidade burguesa. Você tem também ainda a questão da invenção da imprensa, a chamada imprensa moderna. Não mais a imprensa antiga, surgida lá na China antiga, mas a imprensa moderna de tipos móveis, criada sobretudo por Gutenberg, que vai facilitar, entre outras coisas, a tradução dos textos bíblicos sagrados, a tradução de textos do idioma grego, dos idiomas antigos, que vai possibilitar que outras pessoas tenham acesso a esse idioma. Além do mais, você tem aqui como exemplo, né, aqui dessa gravura, aqui um escriba, né, trabalhando na sua escrivaninha, traduzindo manualmente, copiando os textos sagrados. Durante a Idade Média, você lembra que a questão do conhecimento científico era algo muito restrito, nem todos tinham acesso a esse conhecimento. Era um conhecimento que era destinado quase que exclusivamente à igreja. O papel dos monges copistas tem um papel, uma influência, uma importância muito grande, porque será através deles que essa cultura da antiguidade clássica será preservada e difundida. Pois muito bem, aqui você vê uma gravura do século XVI, né? Pessoas trabalhando, né? Em trabalhos tipográficos de Gutenberg para produzir mais textos, e esses textos serem produzidos em grande medida na língua nacional e difundidos para outras pessoas. As características do Renascimento, tá? Você tem aqui, entre outras coisas, a questão do antropocentrismo. Agora, no Renascimento cultural e científico, meus amigos, você tem aqui não mais a explicação em temas religiosos. Não mais a fé é suficiente para explicar os acontecimentos na vida humana. Você tem aqui o chamado antropocentrismo. O homem, né, antro, está no centro da explicação humana. Os homens agora da Idade Moderna, eles não se contentam mais apenas com explicação religiosa. Eles querem explicação científica, eles querem explicação racional. É interessante que essa pintura aqui, né, que está no teto da Capela Sistina, pintado por Michelangelo, um dos grandes artistas do Renascimento, ele coloca o homem e Deus, representado aqui na figura direita, no mesmo patamar. Ou seja, não é mais aquela mentalidade do período medieval, em que Deus era um ser inacessível. Está aqui no mesmo patamar do ser humano. Observe que Deus está cercado de anjos, tá? E ao redor de Deus e dos anjos, você tem o formato de um cérebro, representando que o movimento renascentista é o movimento da razão, é o movimento da ciência, é o movimento da racionalidade. Pois muito bem, outra coisa importante, como você vê nessa gravura, que no Renascimento a figura de Deus, a figura de Jesus Cristo, ela toma um ar de melancolia, tá? No sentido de quê? De encarnar o sofrimento humano, é a humanização de Deus, tá? E aí essa humanização de Deus torna o Deus que antigamente na Idade Média era inacessível em algo que está no mesmo patamar
do ser humano, é algo que ele pode, inclusive, tocar, como você viu naquela imagem. O homem e Deus estão cada vez mais próximos na Idade Moderna, no Renascimento. Beleza? Outra coisa que a gente pode observar aqui é que nas pinturas renascentistas você tem uma maior clarevidência, uma maior clareza, uma maior descrição do elemento que está sendo retratado, como você percebe aqui, ó, destas duas imagens. A imagem da esquerda, uma imagem que remete mais ao período medieval. A imagem da direita, uma imagem que remete ao período renascentista. Você comparando essas duas imagens, né, italianas, a da esquerda é do período medieval do século XIV, como eu acabei de falar, e a da direita pertence ao século XV do pintor renascentista Sandro Botticelli, beleza? Na pintura medieval, você percebe três moças praticamente idênticas, até mesmo na postura, louras, a mão direita levantada, a roupa uniformizada. No quadro renascentista, você percebe a questão da individualidade. Outro traço claramente burguês. Outra coisa, você nota a importância dada ao corpo humano. Na pintura medieval, um corpo rígido, que não tem expressão nenhuma. Na renascentista, um corpo gracioso, atraente, tá? Aqui, como você vê na pintura. Pois muito bem. Você tem ainda, ó, aqui, uma mudança na mentalidade, principalmente através de Nicolau Copérnico, uma nova maneira de pensar a ciência será formada. Antes de Copérnico, você tinha a ciência do geocentrismo, na qual a igreja defendia que a Terra era o centro do universo. E ia mais além. A Terra, além de estar no centro do universo, o Sol é que orbitava em torno da Terra. Naquele momento do período medieval, acreditava-se, entre outras coisas, que a Terra era plana, que havia um abismo e na borda desse abismo, o homem que chegasse lá despencava. É Nicolau Copérnico, através dos seus teoremas, através das suas demonstrações, que vai criar a teoria heliocêntrica, que não, a Terra não está no centro do universo. A Terra é só mais um planeta formidável, fabuloso, mas é apenas um planeta. E o Sol é uma estrela infinitamente maior do que a Terra. Tanto que a Terra, sim, órbita em torno do Sol, e não o contrário. Isso foi uma revolução científica bastante significativa. Galileu Galilei, Giordano Bruno também serão grandes responsáveis por aperfeiçoar essa teoria. Pois muito bem. Galera, analogia entre o homem medieval e o homem renascentista. O homem renascentista é o homem moderno. Enquanto o homem medieval era temente a Deus, envolvido na cristandade, buscava apenas a questão da salvação da sua alma, o homem renascentista ele é crítico, ele é individualista, ele busca criar um espírito competitivo, né, de chegar mais além, de crescer na questão das finanças, na questão da sabedoria, do conhecimento. O homem renascentista ele é inquieto, ele busca a todo momento se aperfeiçoar. Pois muito bem, o Renascimento, galera, ele está localizado, ele tem o seu início principalmente na Itália. Isso mesmo, cidades como Gênova, Veneza serão os grandes centros do Renascimento, porque eram cidades ricas e que enriqueceram com o comércio, principalmente no mar Mediterrâneo. As tais especiarias, né, que foram trazidas do Oriente, eram trazidas pelo mar Mediterrâneo. Então os navegadores, os comerciantes italianos enriqueceram e puderam, entre outras coisas, patrocinar obras artísticas. Daí a figura dos chamados mecenas, principalmente os nobres italianos que financiavam obras artísticas, né? E aí você tem uma grande difusão das obras a partir da Itália. Os fatores que contribuíram para o pioneirismo italiano, você tem o desenvolvimento comercial de suas cidades, a questão do mecenato, tanto nobres quanto a burguesia, quanto até mesmo a igreja, patrocinavam, né, artistas para pintarem, né, quadros, e aí você vê essas pinturas, essas obras se difundindo mundo afora. A Itália era o abrigo dos sábios e artistas bizantinos que fugiram de Constantinopla,
Tá? Olha aí, ó, a questão da influência da cultura bizantina. Quando Constantinopla caiu, tá? Lá no final, mais ou menos em 1454, né, quando os turcos otomanos invadem Constantinopla, muitos artistas fugiram para a Itália e junto com eles trouxeram, né, as suas pinturas, a sua arte, enfim, como você vê nessa gravura de fundo. Outra coisa, os principais autores e obras do Renascimento. Você tem aí principalmente, ó, Nicolau Maquiavel, né, com a sua obra O Príncipe, trazendo conselhos de como o príncipe deve se portar diante do mundo. A transição da Idade Média para a Idade Moderna dá início às chamadas monarquias nacionais, aos regimes absolutistas que você aprende em história. Então, o príncipe, né, o monarca absoluto, ele precisa saber se portar. Por exemplo, uma das grandes lições dadas por Maquiavel é que, por exemplo, o príncipe ele deve ser muito mais temido do que amado. Porque quando um príncipe é apenas amado, ele fica à mercê dos sentimentos do povo. E ora o povo vai amar ele. Mas na hora que se revoltar, ninguém vai lhe respeitar. Quando o príncipe é temido, mesmo que tenha alguém que não goste daquele príncipe, irá respeitá-lo. Outro conselho, o príncipe deve eleger pessoas que são capacitadas para exercer suas funções. E não apenas pessoas que estão ali paparicando. Porque aquele que está ali apenas para agradar o príncipe não vai lhe dar um conselho sábio, não vai saber repreender na hora certa e o reinado pode correr perigo. Tá? Você tem, por exemplo, artistas como Giovanni Boccaccio, né, com a sua obra, o Decameron, né, representando a questão dos prazeres humanos, que é outra coisa que o Renascimento também traz. Dante Alighieri, com a sua Divina Comédia, mostrando a questão dos pecados capitais, né, os níveis de pecados, mostrando uma visão totalmente diferente do inferno, que, aliás, a visão de Dante Alighieri, ela está muito presente na maneira como as pessoas têm a concepção do que seria o céu e o inferno. Isso é uma herança renascentista, com certeza. Você tem Leonardo da Vinci, com a sua obra A Mona Lisa, a Gioconda, e a obra da Santa Ceia, né? Ali você tem alguns parâmetros bastante interessantes. Você tem ali a questão da noção de tridimensionalidade. Você tem a noção, por exemplo, do autorretrato, como é o caso da Mona Lisa. Você tem ali a noção da altura, da largura, da profundidade, as cores vivas, tá? Você tem ali também Michelangelo com os afrescos da Capela Sistina que a gente acabou de ver, né? A obra, né, do homem tocando ali Deus é uma obra de Michelangelo. Por exemplo, Moisés, uma escultura bastante interessante para nós pensarmos, né? A questão de Pietà, outra escultura, né, quando Cristo desce da cruz e é socorrido, digamos assim, por Maria, beleza? Antes de ser sepultado. Você tem Sandro Botticelli com O Nascimento de Vênus e a Primavera, trazendo a questão da graciosidade humana, a beleza humana, um tema que é lá da Grécia e que é trazido novamente. Rafael Sanzio com a Escola de Platão, as Madonas, entre outras coisas, tá? E aqui você vê, ó, aqui Lourenço de Médici, um grande mecena, um grande patrocinador das obras de arte do Renascimento, Nicolau Maquiavel, autor do Príncipe, aqui o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, aqui a obra Pietà, de Michelangelo, né, que representou Cristo morto nos braços de Maria. Observe como expressa o amor infinito da mãe pelo filho, né, que está ali, ó, triste porque o filho está naquela condição. E observe como Michelangelo ele trabalha, né, minuciosamente a questão da escultura. Você vê aqui, ó, a pintura de Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, né, retratando a beleza grega, a beleza romana, tá? O teto da Capela Sistina, entre outras coisas. Leonardo da Vinci, os seus estudos sobre o corpo humano, a anatomia humana, beleza? A revolução científica que esse Renascimento traz e é uma herança até os dias de hoje. O Renascimento foi tão importante que atuou inclusive em outros países, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da França, como é o caso da Espanha, inclusive na literatura. Na Inglaterra você tem Romeu e Julieta, obra de William Shakespeare. Você tem
Hamlet, Otelo, entre outras coisas. Na França você tem Montaigne com os ensaios críticos, François Rabelais. Na Espanha você tem El Greco, você tem Miguel de Cervantes com Dom Quixote, e por aí vai. Você tem Erasmo de Roterdã, Luís de Camões em Portugal com os Lusíadas. O Renascimento ele elevou o patamar das artes, tá? E foi uma herança cultural até os dias de hoje. Na questão da ciência, você tem Nicolau Copérnico, como eu falei, com a teoria heliocêntrica, Galileu Galilei com o telescópio, ó, considerado o pai da física moderna, beleza? E você tem, ó, desenhos, né, experimentos, Miguel Cervantes, né, com estudos acerca da circulação sanguínea, dissecação dos corpos, entre outras coisas. Essa é a primeira aula de revisão sobre o Renascimento. A próxima eu vou falar sobre o maneirismo. Assista aí, clica, e eu espero que você tenha gostado. Valeu! Muito bem, meus amigos. De volta aqui com a nossa aula, a nossa revisão de História da Arte do primeiro ano do ensino médio, não é isso? Estamos aqui para falar de mais um tema, sobre o tema maneirismo, beleza? Outro tema que irá cair em prova, que será cobrado de vocês, tá certo? E aí o seguinte, vamos aqui pincelar algumas características, algumas observações importantes sobre esse movimento. Vamos lá. É um movimento que se desenvolve em Roma, paralelo, portanto, ele é contemporâneo ao Renascimento, tá? Ele está aí localizado mais ou menos entre 1520 e 1610. Pois muito bem. Ele é um movimento artístico que, digamos assim, buscou se afastar conscientemente do modelo que estava inspirado na chamada Antiguidade Clássica. Você viu nos slides anteriores, tá, que o Renascimento cultural e científico buscou, entre outras coisas, se aprofundar nos temas que envolviam a civilização grega e a civilização romana. Portanto, eles voltavam para a chamada Antiguidade Clássica. O maneirismo ele foi se afastando conscientemente desse modelo artístico. Aconteceram diversas coisas para que esse afastamento consciente ele se processasse no maneirismo. Vamos aprender um pouquinho e entender o porquê disto. Muito bem. No maneirismo, você percebe que os artistas eles buscam elementos que, entre outras coisas, lhes permitam renovar e desenvolver as habilidades que foram adquiridas durante o Renascimento. Ora, o grau de exigência durante o Renascimento para que uma determinada produção artística fosse de fato considerada uma obra de arte era um grau elevadíssimo. Era uma apuração técnica bastante exigente, que não permitia que os artistas se desvirtuassem, digamos assim, saíssem nem 1 milímetro daquilo que estava estabelecido como um padrão artístico. Nesse sentido, os maneiristas irão buscar ir além dessas convenções artísticas criadas pelo Renascimento. Pois muito bem, o maneirismo ele tem como inspiração o espírito inquieto que reinava na Europa do século XV e século XVI, beleza? E XVII também, por que não dizer? E esse espírito reinante era exatamente o espírito da Reforma Protestante. Você lembra melhor do que eu que as reformas protestantes, as reformas religiosas, causaram um verdadeiro alvoroço na Europa, tá? Propostas criadas por Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII, Erasmo de Roterdã, entre outros, mudaram para sempre a cristandade da Europa Ocidental e fizeram um verdadeiro rompimento. Exatamente. A Igreja Católica, que permaneceu unida durante séculos, agora estava sofrendo uma cisão, um rompimento, surgindo a Igreja Católica Romana e os cristãos
protestantes. Pois muito bem, no maneirismo, galera, diferente do Renascimento, o homem ele já não é a medida principal de todas as coisas. Não é a única medida do universo. Busca-se entender novas concepções. E isso tem um motivo. Esse contexto do século XVI para o século XVII é o contexto que vai ter aí o chamado saque de Roma, quando o rei Carlos I, tá, ele vai invadir Roma e saqueá-la, fazendo com que os artistas eles busquem refúgio em outros locais. E aí, ao abandonar muitas cidades, como é o caso de Roma, por exemplo, os artistas que fugiram do antigo Império Romano do Oriente, quando aconteceu, por exemplo, a queda de Constantinopla, irão se espalhar por diversas cidades da Europa. E junto com eles irão levar, obviamente, as suas técnicas de arte. E aí vai se espalhar por vários lugares. Pois muito bem, a palavra maneirismo vem de maneirar, que é um termo italiano, significa, entre outras coisas, maneiras. Professor, o que é que eu preciso saber? Quais são as principais características desse estilo artístico? Ora, resumindo, em linhas gerais, esse estilo busca características exageradas, principalmente nas formas em que as pinturas e as esculturas são produzidas. Você vê esculturas de personagens extremamente esguios, rostos tristes, semblantes exagerados. Você tem o capricho nos detalhes, tá? Você tem uma arte labirinto, você tem a presença de espirais, proporções estranhas, entre outras coisas. Pois muito bem, na arquitetura, Palladio, por exemplo, é o principal representante do maneirismo. A arquitetura maneirista, ela dava prioridade à construção de igrejas no plano longitudinal. Não era mais aquela igreja geralmente pequena, escura, do período românico. Aqui você tem algumas inovações que são criadas. Você tem inovações não só na construção, mas também na distribuição da luz e na decoração do prédio, como você vê aqui, por exemplo, nessa planta dessa igreja, tá? De 1568. Você tem aqui, ó, por exemplo, a nave da igreja, tá? Onde os fiéis vão se localizar. Você tem aqui as capelas, você tem aqui o transepto, você tem aqui o altar-mor, os altares laterais, entre outras coisas. Ainda falando sobre arquitetura, você tem aqui a presença de guirlandas de frutas e flores, balustradas com figuras minuciosamente caprichosas que foram produzidas e colocadas aqui especificamente para dar um adorno, para dar um charme, um capricho para o prédio da igreja maneirista. Você tem aqui, por exemplo, caracóis que são produzidos, que você percebe aqui nessa imagem, ó, beleza? Dando aí um novo charme. Caracóis esses que cobrem muros, lembrando uma exuberante selva de pedra que confunde a vista, beleza? Na igreja, as naves elas são escuras, elas são iluminadas por ângulos pensados, calculados minuciosamente para dar um ar de espiritualidade. Escadas em espiral, que geralmente não levam, muitas das vezes, a lugar nenhum, que está lá unicamente por uma questão estética. Palácios e casas de campo, né, em contraste entre a luz e a sombra, com decorações interiores ricamente adornadas, como você vê aqui nas imagens acima. Você vê afrescos de abóbadas que coroam de maneira caprichosa e refinada esse estilo maneirista. Os principais arquitetos, artistas maneiristas, eu tenho aqui, por exemplo, Palladio, Giorgio Vasari, você tem Bartolomeu Amanati, são os principais artistas da arquitetura maneirista. Na questão da pintura, meus amigos, na pintura você tem aí, ó, uma arte mais representativa do maneirismo. A escultura é importante, a arquitetura também, mas nenhuma outra arte, como a pintura, vai expressar tão bem esse espírito maneirista. Pois muito bem, você tem aqui, ó, pintores, né, que buscam renovar
as artes plásticas. Eles procuram deformar, por exemplo, a realidade criada pelos renascentistas. Você aprendeu aqui nessa aula, por exemplo, que os renascentistas, eles buscavam aprimorar, buscavam a perfeição do corpo, a perfeição da forma dos antigos cânones, né, digamos assim, do período clássico, da Grécia e da Roma. Aqui, essa realidade, né, essa cientificidade, essa razão já não basta, já não satisfaz o pintor maneirista. Ele busca valorizar a arte, ou antes, revalorizar a arte pela própria arte. Não é mais uma questão de buscar inteligência, de buscar, por exemplo, a razão áurea, como Leonardo da Vinci fazia. Era apenas pintar a arte pela própria arte. Nesse sentido, você vai ter a presença de contrastes de cores, como você percebe aqui claramente nessa pintura, né? Corpos que pronunciam uma violência, um dinamismo da cena, como é esse caso desse quadro pintado, né? Moisés e as filhas de Jetro, de 1525. Pois muito bem, além do mais, você tem composição, né, em que você percebe uma multidão de figuras que se comprime numa mesma imagem, tá? Enquanto que no Renascimento os ângulos são perfeitamente respeitados, aqui no maneirismo as figuras ocupam todos os lugares da imagem. Não há uma preocupação, por exemplo, com a proporção das imagens. Se precisar esticar as imagens para caber elas dentro do plano da figura, irá se fazer isso. A luz se detém sobre objetos e figuras, produzindo sombras que não são reais, são sombras forçadas, sombras inadmissíveis. Você tem aqui os protagonistas da pintura já não se posicionavam, por exemplo, no centro da imagem, como é o caso, por exemplo, do quadro A Última Ceia. Não é isso que você tem Cristo ali e os 12 apóstolos. Aqui, ó, o protagonista da cena, no caso aqui Jesus Cristo, ao descer da cruz, ele não está no centro da imagem. Ele está colocado em um local distinto, porque não há essa preocupação com a perspectiva e o centro. A perspectiva aqui ela é achatada, a profundidade ela é limitada e o fundo fechado. Não há aqui a preocupação, por exemplo, que os renascentistas tinham em relação à tridimensionalidade, à altura, à largura, à profundidade. Não existe isso aqui. As principais características da pintura maneirista são corpos e formas esguias, alongadas, né, que substituem, por exemplo, os membros bem torneados, musculosos, fortes do Renascimento. Os músculos agora do maneirismo parecem fazer contorções absolutamente involuntárias, impróprias para seres humanos. É o que você está vendo aqui nessa imagem, né? Eles estão tão magrinhos, tão esguios, diferente do corpo belo, do corpo musculoso, do corpo perfeito do Renascimento. Os rostos aqui, ó, são melancólicos, misteriosos, né? Surgem entre as vestes, né? Como se eles estivessem sofrendo ao mesmo tempo. O principal artista da pintura maneirista, grave bem esse nome, é um carinha chamado El Greco. Olha aqui essa pintura aqui, ó, que relembra o Renascimento. É totalmente diferente da pintura maneirista. Os detalhes do mármore e tal, nada lembra aqui na pintura maneirista. Pois muito bem, aqui a questão das cores, ó, uma cor mais escura, diferente do Renascimento, que dava uma tonalidade, uma clareza para as imagens, você não tem aqui. Na escultura maneirista, você vê aqui, ó, as formas clássicas, né, do Renascimento, se soma a um conceito intelectual da chamada arte pela arte. É quando você se distancia da realidade. As esculturas maneiristas, elas repetem as características da arquitetura e da pintura. Por exemplo, formas caprichosas, proporções estranhas, superposições dos planos, exageros nos detalhes, elementos que criam atmosfera de tensão, formas esguias, rostos melancólicos, repete aquilo que a gente viu na pintura e na arquitetura também. As principais características da escultura maneirista são composições típicas com figuras dispostas umas sobre as outras, num equilíbrio aparentemente frágil, como você está vendo aqui, ó.
esse Cristo crucificado, ele não em nada lembra por exemplo, essa figura aqui, ó, do Laconte e seus filhos, né? O sacerdote Laconte, nem nada lembra. Aqui é uma figura frágil, tá? Revelando aí uma fraqueza, uma atmosfera de tensão. As figuras são unidas, né, geralmente aos pilares, de uma forma a demonstrar contorções extremadas, exageradas, diferente do que você percebe lá no Renascimento. Os principais artistas da escultura maneirista são Bartolomeu Amanati e Jean Bologna, beleza? E aqui eu vou chegando ao fim da nossa aula. Essa foi a nossa revisão de Renascimento e de maneirismo. Desejo a você uma boa prova. Qualquer coisa, deixa aqui os comentários, beleza? Que eu respondo a cada um. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!